Bem, pessoal, vamos iniciar a segunda etapa da nossa aula, resolvendo a questão 3. Ele diz aí: uma partícula em movimento circular uniformemente variado tem sua velocidade angular alterada de 2π para 10π radianos por segundo. Então a velocidade angular variou de 2π para 10π radianos por segundo durante 20 segundos. Ele quer determinar o número de voltas que a partícula efetua nesse intervalo de tempo. Tá certo? A velocidade variou de 2π para 10π em 20 segundos. Qual o número de voltas? Bom, vejamos a solução. Olha, nessa questão nós vamos usar essas duas fórmulas aqui. 2π, que a velocidade angular foi dada, 2π radianos por segundo. E essa é a inicial. E a final, 10π radianos por segundo. Tá certo? São os dados. O que nós vamos fazer aqui é mudar de velocidade angular para velocidade linear. Porque é mais fácil trabalhar com velocidade linear. Nós já estamos acostumados, né? V igual a V0 mais AT, V igual a ΔS sobre ΔT. Então vamos mudar. Vamos sair de velocidade angular e vamos encontrar o equivalente na velocidade linear. Então veja, vou usar essa fórmula. V igual a ω_r. Então o V0, né? V0 vai ser o ω0 vezes R, ou seja, 2π vezes R. Não é ω_r? V igual a ω_r. O ω0, 2π vezes R, dá o V0. E o V final é o ômega final vezes R, 10π vezes R. Então, nós usamos a fórmula ω_r e transformamos as velocidades angulares em lineares. Usando o ω_r. ω0 é 2π, o ômega final é 10π, multiplicando por R, encontramos aí as velocidades lineares. E vamos usar a fórmula da velocidade média. Velocidade média em qualquer movimento é ΔS sobre ΔT. E no movimento uniformemente variado, ela também pode ser calculada somando V0 mais V, a velocidade inicial mais a final, dividido por 2. Então, tá certo? Então, nós vamos ter velocidade média, ΔS sobre 20, porque o tempo é 20. No primeiro membro, né? ΔS sobre 20. No segundo membro, a soma das duas velocidades, a final somada com a inicial. Então, 2πr mais 10πr sobre 2. Aí encontramos aí, quando aplicamos essa fórmula da velocidade média, que ΔS sobre 20 é igual a 12πr sobre 2. Né? ΔR sobre 20 é 12πr sobre 2. Ora, tirando o valor de ΔS, resolve aí, determina o valor ΔS, encontramos isso aí, 120 πr. Isso não é a resposta, isso é a distância percorrida pelo móvel. Né? Distância 120 vezes π, né? E R, e o R não foi dado. Né? 120 vezes π vezes R. Agora, como transformar isso em número de voltas? Uma regra de 3. Cada volta corresponde a 2πr. E 120πr corresponderá a n voltas. Pronto, essa regra de 3 aí. Resolvendo essa regra de 3, nós chegamos ao resultado que o móvel efetua 60 voltas. Tá certo? O que indica como resposta a letra E para essa questão. Ok? Bem, vamos agora para a questão de número 4. Ele diz aí, um ventilador gira a razão de 900 RPM. RPM é frequência, viu? Rotações por minutos. RPM é frequência, rotação por minutos. Mas nós vamos ter que transformar isso para rotações por segundo, porque no sistema MKS, né, o vestibular trabalha com MKS, e o tempo é em segundos, não é em minutos. Esse 900 rotações por minuto a gente vai transformar. Aí ele diz aí, quando você desliga o ventilador, aí as hélices vão ficando mais lentas, vão girando mais devagar até parar. Ele está dizendo que antes de parar, elas efetuaram 75 voltas. As hélices efetuaram 75 voltas. Ele quer saber qual é o tempo decorrido, certo? Desde o momento que desligou até ele parar. Bom, esse problema dá para perceber que ele é o contrário do anterior. O problema anterior
dava o tempo e pedia o número de voltas. Esse aqui dá o número de voltas e pede o tempo. Então é um problema semelhante. Nós vamos usar a mesma estratégia, tá certo? Vamos ver. Vamos começar a resolvê-lo, tá certo? Ó, primeiro, transformar rotações por minuto em rotações por segundo. Olha aí, só é dividir por 60, deu 15 RPS. Esse RPS também é chamado de Hertz. Então, qual é a frequência, tá certo? Qual é a frequência? 15 Hertz. Tá certo? Muito bem. Com essa frequência, aí agora nós vamos fazer aquele trabalho de mudar, tá certo? Aplicar a fórmula ômega R e mudar para velocidades lineares, obter as velocidades lineares. Então, olha, a velocidade linear, a fórmula está aqui embaixo, aqui, ó, vê, 2πr, embaixo desse ômega R, V igual a 2πrf. Vou usar essa fórmula para obter as velocidades lineares, tá certo? 2πrf. 2πr eu não conheço, mas f eu determinei antes, 15 Hz, ó. 2πrf dá 30 πrs. Estou usando aquela formulazinha que tem ali embaixo, 2πrf, velocidade linear, 2πrf. E agora obtive a velocidade inicial linear, 2πrf. A velocidade final é zero, porque a hélice parou, então a velocidade final é zero. Ok? Agora vamos voltar para aquela velocidade média que nós usamos da outra vez. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, para qualquer movimento. Mas quando ele é uniformemente variado, V0 mais V sobre 2. A média aritmética das velocidades inicial e final. Né? Velocidade linear. Então, estamos usando a mesma fórmula. Vamos lá. Tá certo? Para calcular esse ΔS. ΔS, ele diz aí que ele deu 75 voltas antes de parar, mas cada volta é 2πr. Né? Se ele deu 75 voltas, em cada volta percorre 2πs, o ΔS percorrido é 75 vezes 2πr. Né? Então, 75 vezes 2πr deu 150 prs. Esse é o ΔS. 150 prs. Ok? Ora, quando eu coloco na fórmula, agora igualando, isso aí é igual a V0 mais V sobre 2. Bom, V0 mais V, não tem o V, é só o V0, porque o V final é nulo. Então, é só o V0. O V0 a gente é 30 prs, já está determinado esse V0 lá no início da solução, 30 prs. O ΔS sobre ΔT é V0 mais V sobre 2. V0 mais V é 30 pr sobre 2. Fazendo a continha aí, nós chegamos a esse resultado que, tirando o valor de ΔT, né? Tirando o valor de ΔT, ficamos com 150 sobre 15. Né? Tirando o valor de ΔT ali, encontramos esse resultado. Então, depois da divisão, 10 segundos é a resposta da questão que está indicada na letra A, na questão número 4. Ok? São muito semelhantes. As soluções são muito semelhantes. Principalmente no que tange a usar a velocidade média. Tá certo? Muito bem. Passemos agora para a questão número 5. Você está escrevendo aí com sua bique, ela possui na ponta uma bolinha que gira, tá certo? Para deixar a tinta passar. Quando você está escrevendo com sua bique, tem uma bolinha, uma esferazinha na ponta dela que se movimenta de modo a deixar a tinta passar para o papel. É assim que ela funciona. Quando você traça uma linha reta, tá certo? Com a caneta, a caneta está se movendo com velocidade constante de 0,2 metros por segundo. E você traçou uma linha reta, a caneta teve essa velocidade, que é a velocidade da bolinha. Né? A bolinha está presa na caneta. O raio da esferazinha da caneta é de 0,8 milímetros. Mas lembre que você está com a velocidade lá em metros, né? O sistema tem que ser homogêneo. Se a velocidade está em metros, esse diâmetro tem que se colocar também em metros. Vai ter que transformar milímetros para metros,
quando for efetuar o cálculo, tá certo? Então esse é o diâmetro da bolinha. Se você quiser o raio, vai ter que dividi-lo por 2. Ele quer saber, no fim, qual a velocidade angular, tá certo? Qual a velocidade angular dessa esferazinha. É isso que ele quer saber. A esferazinha está com uma velocidade linear de 0,2 metros, um diâmetro tal. Esse problema é muito fácil, porque ele requer só a lembrança daquela equação, né? Olha o diâmetro, 0,2 milímetros, divide por 2, dá 0,4 e transforma para metros. 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então tem que passar para metros, já fizemos isso. A velocidade está em metros, tá certo? A fórmula que nós vamos usar, V igual a ômega R, já vimos usando antes, V igual a ômega R, tá certo? A gente tem o V e tem o R, só é fazer a conta, a gente tem o V e tem o R, então o ômega é V sobre R, tá certo? Fazendo essa continha, deu 0,5 vezes 10 a terceira, ou seja, o ômega é 500 radianos por segundo, mostrando como resposta a letra E. Bom dia e até a próxima, pessoal. Boa sorte e façam as tarefas que eu vou enviar para após a aula, viu?